aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele se tornou para nós neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Que nós possamos todos os dias da nossa vida se aproximar de Ti. Nós queremos ser apaixonados por Ti a cada momento. Refrigera o nosso ser, refrigera, Senhor. Que nós possamos Te louvar cada dia da nossa vida, para a Tua honra e para o Teu louvor, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Nós oferecemos a Ti tudo aquilo que nós temos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe e nos deu a oportunidade de Te louvar com tudo aquilo que Tu és. Que a Tua luz venha resplandecer sobre o nosso ser. Que a luz possa brilhar em nós a cada dia da nossa vida, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós nascemos para adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, com tudo aquilo que Tu és. Que o Teu nome venha ser engrandecido. Oh, oh, oh. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar.
declarar toda a minha adoração. Aleluia. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Amém? Aleluia. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então nós vamos declarar: em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti eu tudo posso. Não há limite, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, oh, 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 oh. Eu não vou viver, eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver, eu não vou viver pelo que sinto. Eu vencer, eu sei que comigo sempre está. E tudo pode realizar. Em Ti eu tudo posso. Não há limite, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em Ti eu tudo posso. Não há limite, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Tudo posso, não há limite, minha força está em Ti. Nada, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em Ti eu tudo posso. Não há limite, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível pra Ti. Aleluia. Feche os teus olhos. Você que está sentado, se você
quiser ficar de pé neste lugar e erguer as tuas mãos, que nós possamos louvar a Ele. E com esse louvor você pedir para que você venha ser cheio dele. Nada é impossível, meu irmão. Nenhuma circunstância, nenhuma situação pode impedir o agir dele. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Faça essa oração. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha. Pega tuas mãos e diga: Espírito, Espírito, encha minha vida. Nós te pedimos, Espírito, encha minha vida. Com todo o teu ser, peça a Ele. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do... Pega tuas mãos ao céu e vamos dizer em uma só voz: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Coloque a mão no seu coração neste lugar. Faça essa oração a Ele. Espírito, nós te desejamos. Diga, Senhor, por favor, enche-me com teu poder. Espírito, enche. Agora com as tuas mãos aos céus, permite Ele te encher. As minhas mãos te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu. Nós nos erguemos a ti, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. Nós queremos ser cheios por ti, Senhor. Nós possamos nos esvaziar por completo. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Mas de ti fala com todo o teu ser. Ele cresça.
constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de dor. Coloque a mão no seu coração e com os seus olhos fechados comece a se esvaziar de tudo aquilo que é teu neste lugar. Diga: Senhor, eu anseio ser cheio pelo teu Espírito. Eu necessito ser cheio por ti. Que as tuas vontades venham crescer em mim. Que o teu desejo, que o teu reino venha ser carregado através das minhas ações. Que as minhas atitudes venham ser transformadas em ti. Que o meu pensamento não venha sair de ti. Nos deixa com tudo que é teu. Nós possamos ter uma igreja que busca todos os dias ser cheios pela presença do Senhor. Que nossa forma de viver, de pensar a vida venha ser conforme a palavra e a vontade dele. Que o nosso coração venha estar voltado para a palavra e nós possamos refletir a luz que é Cristo ao nosso pensar, ao nosso falar. Que nós possamos ter luz. Que nós possamos levar o reino, trazer a cultura dele, trazer o céu na terra através de nós. Que ele cresça, que ele cresça, que eu vire pó, que eu vire nada, mas que tu cresça, cresça, que ele cresça, eu diminua. Eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos. Tu cresça, Senhor, e ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Amor, infinita humildade. Pega as tuas mãos ao céu. Diga comigo, diga que o Senhor venha crescer em mim, no meu falar, no meu andar e no meu pensar. Em nome de Jesus. Aplauda Ele neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mais uma vez, deixar os recadinhos para os irmãos, amém? Gente, relembrando que a partir do dia 23 ao dia 28, nós vamos começar a nossa semana da santificação, amém? Vão ser 5 dias seguidos de culto, começando a partir das 19h30. E no último dia, dia 28, no sábado, nós vamos ter uma vigília aqui, então o culto vai começar logo à noite. Vamos passar para os irmãos depois o horário que vai estar sendo começado esse culto no sábado, essa vigília, amém? Dia 30... Oi? Tá, então a irmã está falando que teve uma pequena mudança, então a vigília vai ser na sexta-feira, amém? Mas sábado haverá o último culto. Então, continua sendo do dia 23 ao dia 28, porém a vigília, ao invés de ser no sábado, vai ser na sexta-feira, amém? Dia 30, segunda-feira, vai ter o culto dos homens, o Comando Azul, amém? Não percam, a partir das 19h30 também, somente para os homens.
Lembrando mais uma vez que a partir de agora, todo último domingo do mês, começando pelo próximo domingo, se eu não me engano, dia 29, o culto será apenas na parte da manhã, amém? Vamos começar a partir das 9h30 da manhã e não terá culto à noite. Então, a partir do dia 29, domingo do dia 29, todo último domingo do mês, vamos ter o culto somente na parte da manhã. Amém? Quem trouxe seu dízimo e sua oferta também, pode estar vindo trazendo aqui à frente. Fiquem de pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluias. Quem trouxe seu dízimo e sua oferta, segure em suas mãos. Quem não trouxe, estenda as mãos para receber também. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti agora, Deus, cada dízimo, cada oferta, a vida de cada dizimista e cada ofertante da Tua igreja, Pai. Aqueles que não trouxeram hoje, mas o Senhor conhece o coração e sabe que é fiel diante do Senhor. Eu peço agora que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar honrando, ó Deus. E como diz na Tua palavra, que eles possam fazer prova do Senhor e o Senhor mostrar que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus o suficiente, ó Deus, para nunca deixar de faltar na mesa de cada um. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um nessa noite, papai. Que possa, Deus, estar aqui trazendo diante do Senhor. E que possa ser bênção, Deus, através dessas ofertas, desse dízimo. Possa multiplicar na vida e na casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pode trazer aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. O restante pode sentar. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus. Lembrando que também nós temos o nosso overdose sábado agora, tá bom? Então, você que é jovem, pastora, eu não tenho meus 15 anos, mas eu quero ir. Então, não importa. Até os 80 ainda é jovem. Até os 70, né? 70 para lá já está mais velho, já passou da idade. Chegou aos 70, pode vir, tá? Então, você que quer participar do overdose, às 7h30 pode estar vindo, amém? Antes de começar, eu queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração neste lugar. Eterno Deus, Criador do céu e da terra e tudo aquilo que há. Nós te damos graça pela oportunidade de ter a Tua palavra. Nós te damos graça porque o Senhor nos permitiu poder estar aqui neste lugar. Abrindo a Bíblia, tendo a oportunidade de lê-la, tendo a oportunidade de ter o Teu Espírito Santo, que o Senhor, dando-nos a interpretação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Mesmo nós sendo falho, tão pequeno, o Senhor ainda nos usa, o Senhor ainda nos orienta e fala conosco. Então, que os nossos olhos, os nossos ouvidos agora venham estar abertos para Ti, para que nós possamos ver, ouvir e entender e trazer para nós aquilo que o Senhor tem. Que essa palavra não venha sair da boca para fora, mas venha ser direcionada do Teu coração, para que nós possamos ser transformados pela palavra. Que nós possamos sair daqui revestidos do Teu poder e que o Senhor venha nos usar para levar essa mensagem a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui e hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é, diga para o seu irmão, diga, quem é você? Você não sabe, será que você consegue dizer quem é você? Por um instante, responde essa pergunta para si mesmo, quem eu sou? Quem é você? Como que você é conhecida? São perguntas que nós fazemos pelas outras pessoas. Nós vemos alguém passar e aí a pessoa vai falar oi contigo e aí você olha para fulano, quem é? Nós fazemos essa pergunta para terceiro, mas nós não fazemos essa pergunta para nós mesmos. Quem eu sou? Quem eu sou? Quando as pessoas lembram de mim, quem elas dizem que eu sou? Nós somos baseados em quê? A mulher normalmente ela perde o seu nome quando ela casa, né? Até então era fulana, mas quando casou é a fulana do ciclano. Então vamos perguntar a Anabelle. Que Anabelle? Anabelle do Fernando. Perdeu o seu nome, né? Nós somos conhecidos por
o que nós temos, nós somos conhecidos pelo que nós fazemos, nós somos conhecidos por onde nós andamos. Qual a pastora Érica? Da Reino, a esposa do pastor Fábio. Nós somos direcionados por aquilo que nós somos. Vamos lá, meu pai, quem é o Ronaldo? Aí um vai puxar o apelido, né, pai? É o Zé Gotinha, não sei quem é. O pedreiro, então eu sei. Nós sempre somos direcionados para algo que nós vivemos. Nós sempre estamos direcionados para os nossos afazeres ou aonde nós andamos para saber quem nós somos. E agora eu te faço essa pergunta de novo. Quem é você? Pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado, diga, quem é você? Pergunta para o outro lado, diga, quem é você? A gente fala muito que a pessoa de fora consegue ver muito melhor do que quem está de dentro, né? E nós, como nós estamos dentro de nós mesmos, nós temos essa mania de fugir de nós mesmos. Nós não questionamos quem nós somos. Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu como, né? Quem é, onde vive, o que come, né? Nós não questionamos isso para nós. Nós não questionamos. Se nós não tivéssemos o reflexo do espelho ou da água, a gente não saberia o formato do nosso rosto. Mas a pessoa que olha para nós sabe decifrar. Seu rosto é mais ovulado, é mais oval. Mas para nós sabermos como que é, sem que ninguém nos fale como é, nós temos que olhar para si mesmo, não é? Então, após o culto hoje, eu quero que você chegue na sua casa e você olhe na frente do espelho e você fala assim, quem é você? Baseado nessa palavra, você vai se encaixar em um desses 3 estágios da sua alma. Nós dizemos que o olho é a janela da alma. Nós dizemos muito isso, né? Reflete. Mas nós podemos dizer que o corpo é a casa da onde segura, né? É a cápsula da alma, não é? E a alma, ela está dentro de nós e ela reflete conforme... Nós acabamos de cantar, né? Que ele cresça e nós diminuir. Quem nós estava cantando? Que essa alma, ela venha se diminuir para que o Espírito venha crescer em nós. Entende? Isso define quem nós somos. Se nós somos muito dominados por aquilo que, pela nossa alma, nós somos conduzidos daquela maneira, nós agimos daquela maneira. Então, o nosso corpo se torna daquela maneira. Então, diga para a sua pessoa, diga, você é conforme a vida que você leva. Então, aquilo que você pensa, sai para fora. Ah, mas eu pensei isso, mas eu não fiz. Mas a Bíblia diz que só de você pensar, você já trouxe a realidade. Você pode muitas vezes pensar, eu vou pensar, fazer isso e isso, mas eu não estou fazendo. Uma hora o seu corpo vai refletir aquilo que a tua alma está falando, aquilo que a sua alma está sendo alimentada. Então, entenda uma coisa, eu quero te levar a essa pergunta, quem você é? Amém? Dentro disso, nós precisamos compreender o estado de espírito e buscar em Deus o nosso crescimento. Nós precisamos buscar em Deus o nosso aumento, o nosso estágio em Deus. Porque quando nós não compreendemos que nós precisamos elevar o nosso nível em Deus, nós estamos estagnados. Nós paralisamos, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Então nós precisamos entender quem nós somos, para saber identificar, para agir da maneira certa. Se você foge daquilo que você é, você não consegue entender a área que você precisa ser tratada. Mas eu preciso te contar uma coisa, meu irmão. Se você não quiser ser liberto, você não vai ser liberto. Você pode até vestir uma roupa de santidade, você pode até viver 24 horas na igreja, mas se você não quiser ser liberto, esse demônio vai ficar aí embutido. As suas ações, que às vezes não é nem demônio, mas são ações próprias, que você também precisa ser liberto, vai ficar embutido. Quando você estiver sozinho, você vai praticar aquelas mesmas coisas. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é quem é você. Pergunta de novo, quem é eu? Diga, quem eu sou? Então, nosso objetivo aqui agora é descobrir em que estágio você está. Em que estágio a sua alma se encontra. Amém? Vamos lá. Existem 3 estágios do corpo, da alma, do espírito pode se encontrar. Existem 3 estágios onde você pode se encaixar. E, meu irmão, todos já passaram por pelo menos a primeira estágio. Entende isso? Todos já passaram. Você está em um desses estágios. É impossível não estar.
O primeiro estágio, diga comigo, estágio natural. Segundo estágio, ele é o estágio da lei. Diga, da lei. Esse estágio é o estágio do temor. É o mesmo. E o terceiro estágio é o estágio da graça. Diga, estágio da graça. Agora eu te pergunto, em qual deles você está? Em qual deles você acha que você está? No natural, na lei, né, do temor ou da graça? Vamos identificar cada um e conforme você for identificando, traz a tua memória. Porque Deus ele quer te elevar, Ele quer te subir de nível. Amém? Nesses dias? O primeiro estágio é o homem natural. Abra a tua Bíblia em Efésios 5:14. Vamos ver como que é a pessoa que está nesse estágio. Fique ligado. Porque se você ainda não chegou no estágio da graça, Deus ele quer te elevar, amém? Ele quer te tirar dessa situação. Ele tem muito mais para você. Efésios 5:14. O primeiro estágio é o estágio do homem natural. Quando nós falamos homem, é homem, mulher ou homem, tá? Quando nós falamos homem, ele vem de humanidade. Ele está incluindo toda a humanidade, homem e mulher. Efésios 5:14. Se você achou, diga reino. Se não achou, diga misericórdia. Acharam? Vamos ler. Como que se encontra um homem, né, uma mulher que se encontra no estágio natural? Diz assim, 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Diga amém. Entenda uma coisa, olha para mim. O homem natural, no mundo espiritual é como se ele estivesse dormindo. Não tem vida espiritual nele. Já estou começando a identificar você aí? Antes de você conhecer Jesus, você aceitar Ele, você estava nesse estágio. Você não tinha tanto conhecimento. Espiritualmente, era muito pouco comparada à sua carnalidade. Você dormia em espírito. Esse estágio natural, ele serve para qualquer homem. Nós estamos dizendo em todos os homens, seja aqui da igreja ou fora, seja um ateu. Ele encontra nesse estado de dormência espiritual. E a Bíblia nos diz o quê? Desperta tu que dorme. Existe o agnóstico, que diz que é impossível afirmar com a certeza se Deus existe ou não. É aquele que ainda está procurando a resposta. Existe o ateu, existe o agnóstico que está procurando a verdade. Eles querem provar se... Eles não sabem comprovar se é sim ou não, mas tem evidência que existe uma matéria maior, mas ao mesmo tempo eles não creem que é um Deus, que é uma matéria. E mesmo esse homem, ele também está no estágio natural. E existe o deísta. Diga, eu sou deísta. Deísta é aquele que ele tem uma religião, ele tem uma crença, seja cristã, católica, seja o que for, ele tem algo a acreditar. Entende? Então, todos eles já estão ou já esteve num estado de homem natural, essa dormência. Todos passam por esse processo ou permanecem. Esse homem, esse ser que está no ser natural, às vezes, vamos identificar ele na igreja? Ele está na igreja, ele ouve a palavra, mas ele não absorve tudo. Entra no ouvido e sai para o outro. Ele não consegue compreender. Esse homem que vive na naturalidade na igreja, vamos trabalhar no deísta, né? Aquele que acredita em Deus, ele tem uma devoção ou não, ele pode totalmente ser grosseiro. Vamos supor, essa pessoa deísta, ela frequenta a igreja, ela tem esse costume, ela lê a palavra, porém ela vive no natural. Ela pode ser uma pessoa extremamente grossa, ela pode ser uma pessoa extremamente egoísta, mas há momentos que ela é pacificadora, entende? Mesmo assim, essa pessoa ela vive no momento natural. Pessoas ateístas, que são devotas, que vivem no âmbito, né, religioso, ela vem, ela ouve, mas ela só pega a palavra que convém. Ela pega a palavra e ela corta os versículos para se beneficiar. Está conseguindo entender? E muitos vão falar assim, eu já fui assim. Esse ateísta, ele está na igreja, ele sabe, até compreende que é pecado, mas ele vê um Deus o quê? Misericordioso.
Ele vê um Deus que é amor, que é bondade, mas ele corta a parte que ele é justiça. Está compreendendo aí? O homem natural. Ele pega os versículos e traz para si, para se beneficiar, para justificar o seu erro. Mas é o diabo. Está compreendendo aí, meu irmão? Ele vive num mundo muito raso na palavra. E ele acha que assim tá bom. Ele quer que Jesus ele morreu para salvar e perdoar os seus pecados, meu irmão. Você peca demais. Mas ele não consegue olhar para si próprio. Ele acha que não é para tanto. Ele acha que é normal. Ele acha que ele nasceu assim, vai morrer assim, Deus vai usar ele assim. Ele pega a parte de que Deus usa o meu coração. Deus quer o meu coração. Então se eu pecar com a mão não tem importância. Você compreende? Esse ser ele usa a própria palavra e transforma a palavra para justificar os seus erros e para acusar o outro. Ele é muito bom para isso. O homem natural ele é perfeito para observar o ao redor, mas tem dificuldade de olhar para si. E quando fala dele, ele apela. Ele não aceita. Ele não consegue se enxergar no... Quando as pessoas tentam alertar de algo errado, ele fala: julgar só Deus pode. Ele não consegue entender. Quando está no momento de fúria, ele deixa aquele sentimento explosivo vir e tudo mais, e ele volta assim: não, mas é porque o irmão me estressou, nunca porque ele precisa ser tratado. Quando é para liberar perdão, ele fala: não, eu não tenho nada contra o irmão, mas eu só não quero ele perto de mim. Não deixe ele chegar perto de mim, não. Ele pega as palavras, mas ele só absorve aquilo que não confronta. O homem natural não gosta de ser confrontado. Quando confronta, ele foge. O homem natural pode viver 10 anos na igreja, mas 10 anos, cada ano é numa igreja diferente. Porque quando confronta, ele acha que o irmão está pegando muito no pé. Ah, mas você está falando isso para mim, mas você viu que o outro também fez? Por que você não falou isso do outro? O homem natural, ele pega o princípio da honra e acha que tem que ser honrado, mas tem dificuldade de honrar o próximo. E esse homem, ele pode estar 10 anos em uma igreja. Nós não podemos basear o estágio da alma da pessoa com os anos de crente que ele tem. Porque ele pode viver a vida toda dentro da igreja, mas não absorver nada de bom. Diga misericórdia. E todos nós já passamos por esse estágio. Pode lembrar aí, meu irmão. Lá no iniciozinho, pessoas que vivem no mundo espiritual, nesse mundo natural, e estão desviadas lá fora, às vezes já foi até um obreiro, mas está lá fora. Quando você vai conversar com ele, ele te confronta na palavra para dizer que você está errado. Ele usa a palavra do modo raso, e aqueles que também estão no modo raso são influenciados por ele. Estão conseguindo entender isso aí? Existem homens naturais em todo o tempo, e às vezes o que está ao seu redor agora pode ser: olha para o redor aí, pergunta aí para ele quem é você. Hã? Se você achar ruim, você está no mundo natural, meu irmão. Eita Deus. Nós podemos estar nesse estágio, ou nós podemos já ter passado por ele. Todo mundo já passou por esse estágio. Mas nós precisamos identificar isso. Amém? Vamos lá. Quais são as características de um homem que vive no natural? Está num sono profundo. Ele não acorda. Está tendo aquele mover. Ele chora porque ele acha que é o espírito, mas é a alma dele. Às vezes está com saudade da mãe, a música lembrou da mãe, ele chora por causa da mãe e fala que é o espírito. Às vezes é um perdão que não libera e ele acha que está doendo e ele achando que é o Espírito Santo e não é. Deus falando assim: perdoa. Mas não, é o espírito que está acordando ele. Ele dorme e acha que está acordado. Ele está sonhando e acha que está acordado no mundo espiritual. Entende? Característica do homem natural: ele não tem temor a Deus e nem amor pelos outros. O irmão bateu o dedão na quina e quebrou o dele. Ele: bem feito, ninguém mandou ele desviar. É Satanás que pôs algo. Eu avisei. O irmão, ele consegue condenar tudo, mas ele não consegue amar.
Ele diz que ama, mas não ama. Porque no interior dele está falando assim, não vou nem andar perto desse aí. O homem que vive no natural, ele vê alguém pedindo ajuda na rua e fala assim, não vou dar porque ele vai beber. Pode estar verdade, mas às vezes não é. Mas para ele, não vou dar porque tem serviço demais. Ele tem que trabalhar. O homem natural não consegue ver além dos seus próprios olhos. O homem natural, falando homem, mas é para todos, vou dizer de novo. Quando o homem vem de humanidade, serve para as mulheres aí também, viu? Ele não tem temor a Deus, ele peca sem ter medo. Ele peca e esconde, se ninguém fica sabendo, tá tudo bem, não pequei. E se alguém viu, se enganou, não era eu. E se viu, meu irmão, olha para a trava que está no seu olho, mas não olha para o meu ciclo. Você está entendendo como o homem natural pega a palavra para se beneficiar? O homem natural não consegue ter temor a Deus. Ele faz as coisas de qualquer maneira e acha que está certo. Tá bom, pelo menos eu fiz, o outro nem fez. Diga misericórdia. Eita Deus. Ai, Pai, eu estava lendo, isso aqui é mensagem do meu devocional, e eu fico assim, pastor do céu, agora eu entendo. E ele, o quê? Como eu era. Eu estou me vendo aqui. Ah, Deus, fala Deus. Vamos lá, não tem temor a Deus, peca e não se arrepende, tem remorso, porque acha que a consequência vai vir, mas não se arrepende. E como eu disse, se ninguém viu, eu não pequei. Vamos lá. Esse homem natural, ele só tem também esse remorso quando esse pecado é descoberto. Se não for descoberto, ele não sente. Ele até chora, lembra, e aí ele vai fazer outra coisa para não lembrar. Ele acha graça. Quando mesmo ele estando na igreja, ele comete um erro e ele fala, kkkk, aquele dia eu surtei, quase que eu quebrei a cara do irmão. E ele acha graça, ele não tem temor. Aí ele lembra, nossa, eu tô crente, não posso. Deus, misericórdia. O homem que vive no mundo natural, ele é muito religioso. Ele quer ser o certo e quer que os outros sejam certos, mas ninguém conhece o coração. Diga pro seu irmão do seu lado de novo, quem é você? Eita Deus, vamos lá. O homem natural, ele não consegue discernir entre o bem e o mal. Tem uma frase que eu não gosto. Às vezes, o errado para você não é errado para mim. Eu não gosto dessa frase. Porque às vezes realmente é errado. Mas eu fui criado assim, pastora. Eu faço isso porque é comum. Mas para você que tem uma característica natural, realmente é comum. Mas quando você tem um espírito que fala assim, epa, é mal. Porque o homem natural não consegue discernir o que é o bem e o mal. Para ele é porque é cultura. É normal. Eu vivo assim porque... Vamos lá, vamos pegar as roupas. O pessoal do norte, do nordeste, onde é muito calor. Realmente, gente, é muito calor, eu entendo, eu morei lá. Mas não precisa andar de saia curta na Pop 100, gente. Não precisa. Não, é porque é calor para ventilar. Aí chega em São Gotardo para trabalhar. Chega em São Gotardo para trabalhar, mas pastora, eu não troco minhas vestes porque eu só tenho essas roupas. Porque eu vim de lá com essas roupas e eu não tenho roupa. Vou contar uma situação. Tinha uma irmã abençoada de Jesus, que ia muito na casa da minha mãe. E naquela época eu estava noiva do pastor Fábio. E aí ela vinha com aquele decote aqui e a saia aqui. Você não sabe onde começava a blusa, onde começava a cara. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, você fala com fulana, porque senão eu vou falar. Aí ela, eu já falei. Eu, mãe, mas você fala rindo, ela não tá entendendo que você tá falando sério. Fala sério. Ó, não pode. Minha casa não pode. Aí ela falou, e aí de repente ela chegou no portão com o decote aqui. Aí eu falei com calma, irmã. Não era irmã não era da igreja não, gente, tá? Eu falei assim, então, tá mostrando, né? Você vira, dá pra ver e tal. Ela, mas pastora. Não era pastora não na época. Mas Érica, é porque eu vim do Maranhão e eu não tenho roupa. E eu não tenho não. Beleza. Aí eu entrei no meu guarda-roupa, eu tirei roupa. Mas eu tirei roupa. E eu dei metade da minha roupa pra ela. Toma, irmã. E ela, nossa, que lindo. Quem disse que eu vi ela com uma calça sequer?
minha perna pinica. Mas sem vergonha isso não pinica não, né? E eu dei as roupas pra ela e deixei quieto, porque a desculpa não era as roupas. Aí de repente ela chegou. Ô Luzia! Bateu o portão e entrou, e eu lá de fora. Aí ela veio com a mesma blusa. E aí ela assim, desse jeito. Aí ela esqueceu e virou. Aí eu peguei o decote dela assim, ó, e subi. Não, tá deselegante, tá demais. Aí eu peguei e falei, olha, meu noivo vem aqui, meu noivo é pastor, mas ele é homem. Meu pai é homem. Não, não pode, tá certo, você tá mostrando seus peitos, irmã. Não, aqui não. Aí minha mãe, querendo rir. E ela sem graça levantou e voltou com a blusa que eu tinha dado pra ela. Eu, olha, funcionou. Mas o short tava aqui ainda. Mas pelo menos em cima, né, começou. Mas daí o que nós justificamos? A minha cultura é assim. Eu cresci assim, eu não sou acostumada com isso. O homem natural, ele se baseia nisso e acha que pode parar ali. Entende? Ah, minha mãe me criou dessa forma, por isso que eu falo desse jeito com meu filho. Porque nós pegamos essa cultura, a vida natural, e vivemos nela e fingimos que somos cristãos. Diga misericórdia. Vamos lá. O homem que vive no natural não tem a via de entrada para conhecer as coisas espirituais. Ela só ouve os outros falar e acha que está vivendo. Ou às vezes acha que vive, né? E às vezes até mesmo Deus alertando, mas ele pega só o que é bom. Ele não pega o que pode transformar ele. Deus usa jumenta para falar com ele e ele, falou. Vamos lá. Ele está cego perante as coisas eternas e por isso ele se sente seguro. Ele vive em paz, mas a paz do mundo, artificial, enganosa. Ele acha que está tudo bem. Como ele não tem acesso ao mundo espiritual, ele não está vendo as guerras espirituais também. Então ele acha que está em paz. Ele não consegue compreender o mundo espiritual. Ele vive uma paz, uma falsa paz. E quando ele se sente incomodado, às vezes é até Deus incomodando, mas ele acha que é a mulher que está estressando, que é o filho, que é chato, que é não sei o quê, que é o trabalho que não é bom para ele. É várias coisas. Mas ele não identifica que é ele. Ele não identifica que é o espiritual, que Deus está sacudindo. Deus está sacudindo para acordar e ele está dormindo em coma. Mas ele não compreende. Pergunta para o seu irmão de novo, quem é você? Então vamos lá. O homem que vive dentro de uma devoção, ele destaca somente a santidade em Deus, né? Mas esquece da justiça, da sabedoria, da verdade. Ele procura cumprir as leis do homem. Ele tem dificuldade de interpretar a Bíblia, o homem natural. Mas ele obedece por causa do pastor. O pastor falou. Ele não concorda, ele não entendeu. Eu vou falar só porque o pastor. Entende? Ele tem até facilidade ou não. Quando a pessoa está na igreja, né, ela frequenta uma igreja, ela tem mais facilidade de obedecer a homens, mas tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quando ele não está na igreja, ele vive no mundo natural, ele tem dificuldade de ouvir os homens, quanto Deus também. Ele tem dificuldade de obedecer. Mas na igreja, quando essa pessoa está na igreja, ele está frequentando e vive ainda no mundo natural, ele obedece só porque o pastor falou. Mas não obedece porque é Deus que está despertando, dando clareza para ele. Ele crê que Jesus veio para salvar, mas não ele, os outros. Ele quer que Deus dá o céu. Eita, essa é pesada. Ele crê que ele vai para o céu, mas ele não precisa de santidade para estar no céu. Aleluia. Ele sempre deixa para resolver os problemas emocionais e espirituais para depois. Depois eu me arrependo. Ah, mas se você morrer amanhã, alguém está pregando e fala assim, mas se você morrer amanhã, aí ele fala, mas se Deus der 5 segundos eu me arrependo, porque Deus disse, vai ouvir meu clamor. Ele sempre deixa para resolver os seus problemas espirituais, emocionais, carnais, para depois. Diga misericórdia. E Deus, Ele quer te subir de nível, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Quando esse homem que vive no mundo natural, ele tem uma certa intelecto, ele estuda, ele tem uma faculdade, ele tem, ou até cursos, ele usa muito da sua inteligência para justificar as ações. Ou
as consequências das situações. E ele é muito satisfeito com a vida que ele está. Você pergunta para ele, ele está sempre bem. E ele não se esforça para sair da condição que ele vive. Ele não se esforça para sair da sonolência que ele vive. Diga misericórdia. Vamos lá. Vamos passar para o próximo estágio. O estágio do temor a Deus. Glória a Deus. Esse estágio é o estágio da lei, meu irmão. É o estado do escravo. É o escravo do medo. Por que essa palavra ela falou tanto comigo no meu devocional? Porque nesse período, quando você está nesse estágio, qual que é esse estágio de temor? Eu quero que você se concentre muito nisso aqui agora. O estágio do medo, do temor, da lei, é aquele que acorda. É o recém-acordado da coma. Deus sacudiu e ele acordou desse mundo natural. E aí ele tem noção, é como a parábola, né? Que ela perdeu uma dracma e ela acendeu a luz. A Bíblia diz que ela pega a vassoura e começa a varrer. Você acha que ela começou a varrer por quê? Porque ao acender a luz ela começou a ver a sujeira, não é? Esse homem que se desperta dessa maneira, desse estágio natural, ele começa a ver a impureza do seu coração. E ele se escandaliza. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou assim. Nossa, eu peco nessa área. Nossa, então é assim. Nossa, então Deus é justiça. Então Ele vai me cobrar até com a forma que eu uso o meu corpo. Até com a forma que eu como. Nossa, então eu sou templo. Então Ele está me vendo. Não, espera aí. Então se está sujo dessa forma, o Espírito não habita em mim. Então aqui ele começa a ter revelação daquilo que ele é. E ele se assusta com todos os pecados que ele cometeu. E ele começa a olhar a lei, aquilo que tem que ser feito, o que tem que ser mudado, e ele se escandaliza. Mas eu não faço nada disso. Os meus lábios é impuro. Eu peco. Só que aí, o que é o problema desse momento? Ou ele vira um fanático, mais religioso do que era, ou ele sai da igreja, ou ele começa a buscar a transformação. Todos já passaram por esse estágio. O despertar. É quando nós falamos assim, não, eu realmente preciso aceitar Jesus. É a salvação válida ali. E quando você aceita Jesus e você tem conhecimento de todos os seus pecados, daquilo que você é, da sua personalidade, de tudo aquilo que você trouxe da sua família, que precisa ser quebrado, e você vê toda aquela manjuíça de bagagem que você carrega, você começa a resolver um por um. Só que você tenta correr de toda maneira dos pecados e da sua personalidade, daquilo que você é. A pessoa que ela está nesse estágio de lei, ela cobra muito até o próximo para acertar. Mas ela olha para si primeiro, meu Deus, eu tenho que consertar isso. E ela se cobra demais para ser certa. E não aqui não é fingido, ela realmente consegue enxergar esse erro. E ela quer vencer o pecado. Ela luta muito contra esse pecado. Só que de tanto ela pensar naquele pecado que não pode pecar, ela acaba pecando. Ela luta e ela cai no erro. Se ela tem um problema de ira, ela sempre se ira fácil. De tanto fugir disso, aí ela vai se tranca no quarto, fecha a porta e chora. Meu Deus, eu pequei de novo. Meu Deus, eu não sou digna. Aí ela sente vergonha. Eu lembro que nesse período dessa revelação, para mim foi um choque. E foi os momentos que eu mais me trancava no quarto. Você lembra, pai? Eu tinha um computadorzinho, eu colocava as músicas. E as músicas que eu colocava eram as músicas que me confrontavam. Porque tinha que me mostrar que eu não valia nada mesmo. E eu me trancava no quarto e eu chorava. Meu Deus, eu não vou dançar na igreja não. Porque eu não sou digna. E eu me cobrava muito. E isso tem que ser feito para ter a mudança. E eu lembro que as músicas que mais me transformou, até comentei isso com a Anabelle mais o Fernando. Estava falando sobre esse devocional. E com o pastor. As músicas que mais me transformou naquele momento foram rocks pesados. Irmão, engole essa. Foram rocks que meu pai falava assim, que música é essa? Lembra, pai? Que música é essa? E eu lembro que eu até mostrei para a Anabela uma canção que era rock, é pesada a música, né? Você ouve, e a letra da música era o quê? O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero persegue os meus passos. Oficina G3. Eu cantava essa música porque era a minha oração naquele momento. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Eu sempre caio no mesmo erro, Deus. Não é possível, eu não nasci para ser crente não. Vou para o inferno mesmo.
Eu falava muito isso, eu declarava isso mesmo. E às vezes, eu lembro que eu falei, um dia minha pastora chegou em casa. E ela ouvindo aquele rock pesado. Aí pronto, a irmã tá desviando, né? Aí ela pegou pra mim e me questionou aquela canção. E eu me questionava mais ainda. Eu me cobrava, porque eu falava assim, mas essa canção tá falando o que eu preciso ouvir. Eu tô vendo Deus falar comigo nessas canções. Mas é do diabo? Isso me confundia a minha cabeça. E um dia a pastora pegou e, Érica, vem cá. Aí eu fui lá na casa dela e ela disse pra mim, Deus me confrontou. E eu, de que maneira, pastora? E ela falou assim, eu sonhei que eu estava chegando no céu. E eu estava muito feliz por estar no céu. E eu chegava no portal e Deus falava assim, entra no meu gozo. E ele falava assim, você está preparada? E aí ela falava assim, Deus, eu trabalhei para isso. Ela falava na portaria. Eu trabalhei para isso. Eu vivi uma vida, eu guardei a fé. E aí diz ela que quando entrava no céu, ela via anjos, conforme a descrição da Bíblia. Porque anjo não é loiro do olho azul, não, meu irmão. Com as asas branquinhas. Lê a Bíblia. 7 cabeças, não sei quantos olhos, um tem um. É uma coisa de louco, imagina isso. E ela se assustou com aquilo. E ela saiu correndo. E aí Deus falou assim, ó, eu uso da forma que eu quero, da maneira que eu quero. E diz ela que olhou para ao redor e ouvia vários sons, de vários tipos de louvores. E uma dos louvores que ela ouvia era o rock que eu estava ouvindo. E ele fala assim, ó, você não está preparado para ver um anjo e está se escandalizando da maneira que eu falo. E aí aquilo foi mais um peso que tirou de mim. E eu, Deus, obrigada. Então continuei com os louvores, porque eu gritava aqueles louvores, meu Deus, eu não quero ser assim. E eu via dentro das igrejas, e até hoje a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus, amém? Eu via irmão falando mal do outro irmão e eu falava assim, será que eu também sou assim? Eu me assustava com a lei, mas a Bíblia está falando que a gente tem que viver em amor e o irmão está condenando o outro, meu irmão. A Bíblia diz que a gente tem que proteger e cobrir e fulano está expondo o pecado do outro. E eu me cobrava, eu falava, mas será que eu sou assim? E eu trazia isso para mim, eu sofria com isso. Eu sofria muito com isso. Quando Deus falava comigo, mas é o Espírito ou não? Porque eu já estava estudando isso. E eu questionava, porque não, eu pequei. Eu menti. Eu não fiz o dever da escola na época. E eu ficava assim, mas eu não sou exemplo. Não, mas será que foi Deus? Não, mas eu ficava questionando Deus. Por causa da lei. E esse temor a gente tem que ter, meu irmão, não é errado. A pessoa que está nesse estágio, ela está mais próxima de Deus do que quem está no natural. Porque no natural nem consegue enxergar isso. Está conseguindo entender? Sabe por quê? Porque o temor, ele é dom de Deus. Sabia? Ele é dom. Você ganha isso. O temor a Deus. O problema desse estágio é quando nós não queremos permanecer naquele estágio para crescer. Quando nós não crescemos desse estágio, ou nós vivemos alguém muito rígido, que a gente cobra muito de si próprio e não consegue entregar e sempre se frustra. Você cobra de si próprio, você erra, você volta para trás e você acha que não é digno. Você acha que você não pode ser um líder. Você acha que você não é capacitado porque você falha. Ou você, o que você faz? Ah, quer saber? Eu não consigo ser crente. Eu não nasci para isso. E aí você desvia e vai viver um mundão. Mesmo você não se sentindo lá, mesmo você sabendo que é errado, você se desvia porque você acha que você não consegue ser tão santo. Você acha que você não tem santidade. Você acha que você vai morrer mesmo. E você vai para o inferno. Você não crê que você vai ser salvo. Você tem medo da volta de Cristo. Nossa, mas Cristo voltar aqui, eu não consegui mudar. A pessoa que ela vive só no temor, ela coloca uma santidade inalcançável. Uma santidade que você não alcança. Entende? E normalmente ela busca esse exemplo em homens. Ela busca no pastor, ela busca no pregador pela internet, que ela acha assim, nossa, eu queria ser como ele. E eu não consigo. Eu digo porque eu vivi isso. Eu me converti, quando meus olhos se abriram, eu saí do natural. Eu me desviei porque eu pensava dessa maneira. Eu não consigo. Mas eu ficava me questionando. Sabe qual questionamento que eu tinha? Mas será que Deus me ama mesmo? E se Ele me ama, por que eu não consigo vencer o pecado? Ele me criou por quê? Ele me criou para qual propósito? Se eu não consigo ser santo, como Ele está me pedindo?
A Bíblia diz, aí quando essa pessoa está nesse estágio, ela pega aquele versículo, os santos verão a Deus, e ela acha que ela nunca está nesse caminho da santidade. Ela não compreende que o caminho, a trajetória da santidade é na mudança todos os dias do seu ato, e que você não vai conseguir vencer tudo, mas todos os dias você tem que se esforçar para ter um alcance. E cada coisa que você vence, você está se tornando mais santo. Ela não tem essa consciência. Então ou ela se desvia e vive no mundão, porque ela acha que não é digna, que ela não consegue, ou ela fica se retrucando. Quais são as características de alguém que está na lei? Ele é despertado do sono e está na ignorância, tudo é novo. Ele consegue discernir o estado que se encontra, ele sabe que ele está naquele estágio. Vê que Deus é Deus amoroso e misericórdia, mas também fogo consumidor. Alguém vem e fala assim, ó, Deus te ama, ele mas a mão dele vai pesar. Ele condena quem vive muito no amor. Condena. Ele vive chorando por arrependimento dos pecados, e aqui é arrependimento mesmo, e acha que quando o irmão está chorando, ele também está arrependido, não quebrantado. Vamos lá. Podem ser servos de Deus, mas não filho. A Bíblia diz assim, ó, eu te chamei para seres filho e não servos. Esse estágio de servo aqui quer dizer só do temor, o que vive só da lei. Quando ouve não matarás, é como um trovão no seu coração. Olha a diferença. Aquele que vive no natural, quando pega esse versículo e fala assim, ó, não matarás, ele acha assim, eu nunca matei ninguém. Então, tá tudo bem. Mas quando você abre os seus olhos e desperta e você vê esse versículo, não matarás, você também lembra de que aquele que desejar mal o seu irmão já o matou. Ele começa a subir de nível. Ele começa a ver o peso realmente da glória de Deus. Ele começa a pesar a lei, né? Ele tenta agradar a Deus através das obras sobre uma lei de autoria própria. Eu me vi muito aqui. De fazer as coisas obrigado, porque tem que agradecer. Os judeus, ele tem o costume das crianças desde pequeno começar a ler a Torá. E muitos aprendem a Torá, mas não porque para ser transformado, mas porque ele quer agradar a Deus. Ele faz as coisas na igreja, não é nem tanto por amor, mas é para tentar recompensar o pecado dos erros que cometeu. Gente, lembrando que não é errado essa parte aqui. Nós não podemos parar aqui. Ele faz as coisas, ele é muito disposto, ele toca, ele canta, ele faz tudo para tentar agradar a Deus, sabe? Para tentar se aproximar mais dele, para tentar compensar a vergonha que ele está sentindo, da ignorância que ele tem. Entende? Nesse estágio. Ele reconhece o adultério até no olhar. A Bíblia diz que ao olhar e desejar, você já adulterou. Então ele já vigia mais os olhos, né? Ele vê os seus pensamentos são maus. Ele consegue compreender. Quando vem algo, ele já repreende. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Ele já não ri mais dos seus pecados. Ele se constrange. É diferente. Ele luta contra o pecado, mas não consegue vencer. Ele é escravo do pecado ainda. Ele ainda está preso pela lei. Ele enxerga não somente os pecados exteriores, mas interior. É aqui que a mulher tem esse tique, que a roupa não é adequada para ela. Porque antes ela olhava no espelho, tô linda, ó. Mas neste momento, a mesma roupa, ela olha e fala, Espírito Santo, o que o senhor acha? Aí o Espírito fala assim, tá curto, tá bom, vou tirar. Aqui já é diferente. Ela já tem uma sensibilidade maior. Ela anseia por liberdade, poder e amor, mas continua no medo e na escravidão. Gente, a pior estágio do cristão, e todos já passaram ou está nesse estágio, é servir a Deus por medo. É servir, é ir na igreja, é seguir os cultos, é fazer o louvor, é levantar a mão por medo de ir para o inferno. O pior estágio. Eu saí da igreja por causa disso. E ninguém teve na época a maturidade para lidar com esses anseios. Muito pelo contrário, me pressionava mais. Porque na época eu era adolescente, eu estava naquela fase de já era louca, e meus olhos acabou de abrir, na minha mentalidade toda louca ainda. Então eu falava assim, eu não consigo ser, mas eu me esforçava muito para ser. E agora eu falava com o pastor Fábio, agora eu entendo porque que eu trabalhava em todas as áreas.
Agora eu entendo porque, quem quer ser libertado? Eu. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Aí no outro culto, quem quer aceitar Jesus? Eu de novo, porque eu acho que eu não aceitei, eu pequei ontem. E eu falava assim, escola dominical, eu. Tem curso de líder, pai, eu posso ir, a minha idade não podia, então eu ia com meu pai. Vai ter congresso de liderança lá em Paracatu, e eu, pastor, deixa eu ir, por favor. Eu tenho que me liberar desse pecado. Então eu pensava assim, quanto mais eu comia, mais eu ia conseguir libertar aquele pecado. Mas era por medo. Era medo de ir para o inferno. Eu lembro que eu fazia essa oração, Deus, não volta agora não, que eu não estou preparado. A gente cantava aquela canção, porque Ele vive, né? E aí falava, o rei está voltando e eu, misericórdia, Deus. Eu peco demais. Na ceia eu pensava, será que eu posso tomar ceia? E eu lembro de uma situação onde o pastor expôs um pecado, que ainda tinha a disciplina, o pastor e o microfone, no final do culto. Érica, Aninha, mas não sei quem, tá de disciplina, porque estava lá na FENACEM. Eu não consigo ser crente. E isso foi, ao invés de me tirar do pecado, foi me encarcerando mais. Entende? Então, o julgamento me encarcerava mais. Não faz isso porque Deus está te olhando. Não pode. Eu não pode, o inferno. Eu lembro que teve um pastor que foi dar uma revelação e aí juntou um mundo velho de adolescente, né? E naquela época eu era roqueira, irmão. Dava o olho preto, era uma briga lá em casa. Mas Deus me usava mesmo assim. E eu lembro que um pastor virou e falou assim para algumas adolescentes, conserta, ou se dentro de um mês você vai estar numa cadeira de roda. Eu já peguei para mim, meu Deus, eu vou estar numa cadeira de roda. E hoje essa pessoa ela não está na igreja, porque essa promessa não cumpriu. Ela também estava no mesmo estágio que eu. E como ela não venceu os pecados e ela não foi para uma cadeira de rodas, ela falou assim, mentira, balela. Hoje ela não está numa igreja. Tá vendo como você tem que saber o estágio que você está para você não permanecer nele? Esse estágio de ir para a igreja com medo de não... eu vou. Você tá em casa, mas você não fala assim, nossa, que bom é que os irmãos vivem em comunhão. Não, você vai falar assim, nossa, eu vou ter que ir para a igreja de novo. Não, mas eu tenho que ir, porque senão eu vou para o inferno. Você não consegue ver Deus amoroso, você consegue ver um Deus que vai te julgar com o peso da mão. Alguém fala assim, nossa, Deus me ama demais. Aí ele chega perto dele e fala assim, mas ele também é temor, viu, irmão? Vigia. Você não consegue ver a bondade de Deus. Você fica aprisionado no mesmo pecado. Eita Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos 7. Tem como abrir aqui? Romanos 7, 7. Essa pessoa que vive nesse estágio, meu irmão, ela pede tanto perdão para Deus que chega um momento que ela não quer mais pedir perdão com vergonha. Ela acha que Deus não vai desculpar mais ela, Deus não vai perdoar mais ela. Essa pessoa, ela não vê, mas ela sente que precisa ser punido. Ela não vê Deus pesando a mão na vida dela, mas ela acha, né, que ela tem que pegar um chicote e se castigar, porque Deus tem que fazer isso com ela. Romanos 7, 7, 25. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, não saberei o que é pecado, e não a não ser por meio da lei. Pois na realidade, não sabereis o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então é importante passar por esse processo de temor. Só que a Bíblia fala que quando você está só nesse estágio, a Bíblia diz que é a música que eu cantava. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse me sobrevém. A Bíblia diz isso. Luta tanto, só fica nisso. É a lei da atração. Tem tanto medo de ser assaltado que acaba sendo. Tem tanto medo de pecar que acaba pecando. A pessoa ela fica presa. Mas a lei, ela não é pecado. A lei não é abominação. A lei, ela tem que ser cumprida. A Bíblia diz que eu vim para cumprir a lei. Você precisa passar por esse processo. Mas você não pode ficar amarrado só nela. Porque senão você vai servir a Deus só com medo do diabo. Entende?
Você não expulsa um demônio porque você acha que o demônio vai confrontar o seu pecado. Você pede perdão pelo mesmo pecado 10.000 vezes, mesmo Deus já tendo te perdoado. E aí o fato de você sempre trazer a memória, você acaba sempre caindo. Se você está nesse estágio, meu irmão, é tempo de dar um estalo. Porque senão Satanás vai usar isso, o medo, para te tirar da presença de Deus. Vamos para o próximo estágio? Pastora, cadê a coisa boa aí também? Temor é bom, gente. Lei é boa. Lei foi criada por Deus, tá? O Novo Testamento não anula o Velho. O Velho tem muita mais lei, né? O Novo também resume um pouco, né? Resume tudo nessa próxima estágio. O Novo Testamento, Jesus, ele resume todas as leis em um só mandamento. Bora lá? Terceiro estágio maravilhoso. Que bom que eu tô nele. Obrigado, papai. É o estágio da graça. Eita, bora lá. Romanos 8,15. Abra a tua Bíblia. Esse é o estágio que Deus quer que você chegue. Daquele que encontrou a graça e o favor nos olhos de Deus. Amém? Meu irmão, se você não está nesse estágio, eu anseio para chegar. Esse estágio aqui, nada te acusa, meu irmão. Você vê que Deus é justiça, mas Ele te justifica perante Deus, perante os homens e perante Satanás. Vamos lá, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna o quê? Filhos, por adoção, por meio do que clamamos, Abba, Pai. Isso é maravilhoso, gente. Tem outra versão desse versículo? Abre outra versão desse versículo. Gente, isso é incrível. Tem outra versão? Vamos lá. Isso é incrível. Gente, irmão, se você não está nesse estágio, você precisa chegar. Vamos lá. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Sabe o que Deus está te dizendo? Você não é para viver na lei somente. Existe algo a mais para você. Sabe quem que era para estar nesse estágio? Aqueles que estavam antes de Jesus. Israel antes de Jesus era para estar dessa forma. Eu caio no escravizado. Mas a partir do momento que Jesus ele vem, Ele te torna filho para que você não mais tema. Esse temor vai ser diferente. Você sabe qual que é a diferença desse estágio? Vou contar o meu testemunho. Eu vivia dessa maneira. Eu estava falando com o pastor Fábio. Essa palavra aqui me explicou o que eu tanto perguntava. O que era aquela loucura que eu estava vivendo naquele momento? Porque eu não voltava para a igreja com medo. Eu ficava assim, não, eu não posso, eu não sou digno, eu sou pecador, eu entendo a palavra, eu prego, pessoas vão para a igreja, mas eu não consigo vencer. Eu ficava muito nessa. E eu não vou para a igreja para fingir uma santidade. Então eu preferi sair. E Deus foi usando pessoas, várias pessoas, homens na rua que eu nem conhecia, me paravam e, eis que eu te digo, aquilo era verdade, que eu não me conhecia. E falava as coisas assim e eu chorava. E Deus usava várias coisas para me falar, situações, para me mostrar o que meu pai, eu sentia meu pai orando por mim. E aquela coisa, aí eu comecei a ir para a célula e comecei a conhecer sobre o Deus amoroso, sobre a graça, sobre o perdão, como Deus me via. E eu ainda assim não aceitava. E uma certa noite eu fui convidado para ir na igreja, na Videira, lá no Bueno, em Goiânia. E eu cheguei lá no Bueno e eu me perdi da minha célula. Eu estava visitando e eu fiquei sozinha. Começou a palavra e era numa noite de Santa Ceia. Eu nem me liguei na data. E eu sentei de frente, o louvor já mexeu muito comigo. Deus me falava assim, ó, você vai fazer isso. E eu não sou digna. E aquela reluta, sabe? E de repente o pastor Aloysio começou a pregar sobre Apocalipse 5. Ah, pra mim, Apocalipse 5. Depois nós vamos voltar nesse. E ele começou a falar sobre o livro. E na minha cabeça, meu nome não está lá. Tá não. Aceitei Jesus, mas meu nome não está naquele livro nem. Não vai nem saber quem eu sou. Apocalipse. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de um rolo, escrito de ambos dos lados e selado com 7 selos. O pastor começou a pregar isso e eu já sei esse livro aí, que eu já leio esse versículo e o meu nome não está lá, já sei. Passa. Então
vi um anjo poderoso. Aí eu já pensei, um anjo que vai me matar. Nossa, tridente, meu pai do céu. Só com a luz dele, de tanto que eu sou pecadora, eu já vou morrer. Proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos e de abrir o livro? Passa. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu só enxergava eu aqui. Passa. Eu chorava muito. E o pastor falando, lendo a Bíblia, e eu chorando muito. Porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Passa. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz da Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Alguém pode dar glória a Deus? Meu irmão, eu chorava e eu não parava de chorar. E o pastor Aloysio começou a pregar sobre esse digno de abrir o livro. Diga assim: irmão, você não é digno mesmo não. Mas ele é. E ele começou a falar o porquê que ele veio. Ele começou a responder as minhas perguntas. Mas por que Deus morreu se eu não consigo vencer? Mas por que eu existo? E ele foi respondendo durante a pregação. Ele veio porque ele não podia ser, tinha que ser da mesma descendência da humanidade para pegar. Existe uma lei lá em Israel, depois eu vou ter um tempo para explicar, mas existe uma lei em Israel onde tem uma terra que é descendente do neto, da família dele. Porém, ele está com muita dívida e ele passa esse lote para mim. Só que esse lote está no nome da família dele. Só que eu usufruo desse lote. Entende aqui? Eu usufruo desse lote. Só que depois de um certo período, se eu não me engano 70 anos, é isso, pastor? Depois de 70 anos, se alguém da família do neto comprovar que é da família do neto e vir com o documento e falar assim: ó, passou 70 anos, a dívida do neto está perdoada e eu sou bisneto do neto e eu vim pegar a minha descendência, eu por lei tenho que devolver, porque ele provou que é do meu sangue. Jesus, ele veio como humano para isso. Quando o pecado é o que? O salário da morte. Quando a humanidade pecou, ela vendeu toda a sua descendência para Satanás. E tinha que ser que prove que era humano, mas que nunca tinha pecado, para ir lá e falar assim: eu sou humano e eu não pequei, então eu quero a humanidade de volta. Então Jesus, ele vem, ele não peca, por isso que ele tinha que vir como humano. E ele se desfez de toda a glória, meu irmão. Não fica achando que Jesus usava o poder dele aqui, não. A Bíblia diz que ele desfez de toda a glória. Ele viveu, ele teve que aprender. Ele viveu todos os sentimentos que o humano, ele sente, para provar que é possível viver em santidade. E aí a Bíblia diz que existia em todos os humanos, não tinha nenhum humano que passou pela terra para pegar e falar assim: Satanás, ó, passou já os 70 anos, já tá o ano aí, né? É jubileu? 50 anos? Já passou, a dívida tá perdoada e eu não pequei, eu não vendi nada. Eu quero de volta. E Satanás, a Bíblia diz o quê? Que Jesus faz o quê? Ele vai ao inferno e pega o quê? A chave. Ele foi lá mostrar: ó, tô pegando de volta. Eu não pequei. E conforme o pastor pregava, eu falava assim: já entendi. Ai, como Deus é maravilhoso. E aí depois ele vai mostrando Jesus. Como que ele mostra Jesus? Um amor. Como que Jesus resumiu toda a lei? Amar a Deus e ao... Meu irmão, se você cumprir essas duas, você olhar a lei lá, você vai obedecer todas as outras. Ele resumiu, irmão, é só amar. O amor a mim. E aí, quando eu saí daqui, eu ceiei, foi a ceia mais sincera que eu tomei naquela noite. Foi a ceia que eu falei assim: realmente eu sou justificada. Ele é justiça, por isso que ele me justificou. E quando eu saí de lá, meu irmão, eu comecei a viver na lei. Mas não por medo de ir para o inferno, mas porque ele me amou. Mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de viver uma vida em Cristo.
Eu não cantava mais para agradar Ele. Eu cantava porque Ele me ama. E eu amo Ele também. Eu sou correspondida por esse amor. Eu não sou odiada. Porque quando eu vivia no temor, eu amava Ele, mas eu ficava com vergonha. Com medo de apanhar. Mas quando eu entendi que Ele é amor, eu obedeço todas as leis. E olho para Ele e falo assim, tu é amor. Sabe por quê? Eu parei de focar no pecado. Eu parei de focar. Quando eu volto para a palavra, eu vejo assim, nossa, realmente, eu não tenho condição nenhuma de vencer. Mas Deus, Ele é força. Realmente, eu tenho essa personalidade, mas o Espírito substitui. Então, eu começo a buscar o quê? O Espírito, e não começar a vencer minha personalidade. Eu mudo o foco para Deus, e Ele enche. Nós acabamos de cantar, que Ele cresça e eu tiro o foco do que eu sou e começo a olhar para Ele. E tudo aquilo que está na cruz começa a vir para mim. E automaticamente eu começo a vencer o que antes eu não vencia, pelo amor. Ah, pastor, então eu posso pecar e Ele Ele não... Eu posso pecar e eu tenho a graça? Não, aí que está o mal. Porque tem muitos usando da graça, vivendo no natural, achando que está no mundo da graça, pregando a graça errado. Pregando a graça, eu aceitei Jesus, eu posso ir no mundo que eu ainda vou morrer e tudo bem, mas a Bíblia diz que eu tenho que zelar pela minha salvação. E quando agora eu canto que o Rei dos Reis está voltando, a minha alma palpita de saudade. Nossa, vem mesmo. Vem que eu quero te ver. Entende? Eu creio que quando o Senhor vir essa luta de parar essa luta terrena, eu vou parar. Eu vou ter o Senhor contigo. A ótica das coisas, ela muda. Quando a pessoa está nesse estágio, ele é liberto da servidão do pecado. Ele é do corpo. Engraçado, quando você está nesse estágio, algumas coisas que te estressavam não te estressa mais. Você vê alguns irmãos discutindo por causa daquele problema e você vê você há um tempo atrás, você estava no meio lá. Mas você olha para trás e fala assim, eu não vou perder tempo para isso. Eu tenho mais o que fazer. É muito estranho quando você vê a diferença desses estágios. Esse tem o Espírito Santo reinando no coração. Ele é governado pelos reis dos reis. Ele está morto por pecado e vivo para Deus. Ele recebeu o entendimento do Espírito de adoção. Ele crê, ele tem essa sensação de pai. Meu pai, eu sou amado. Deus. É incrível isso. Você sente isso? É filho de Deus pela fé. Ele experimenta o amor perdoador de Deus por crer em Jesus. Ele serve os outros por entender que o amor de Jesus e funcionalidade do corpo de Cristo. Ele ama o próximo porque ele quer que o outro sinta esse mesmo amor. Sabe quando o cabra está apaixonado? Aí ele está apaixonado, tudo é flores. Né? Tudo é mil amores. Vamos lá. Ele ri sozinho. O crente que está nesse estágio, ele ri muito sozinho. Ele está fazendo do nada, e de repente lembra de uma coisa e ele começa a rir. É muito leve. Ele entende que ele foi crucificado com Cristo, mas ele também entende que ele vive com Cristo. Que ele foi ressuscitado com Cristo. Aleluia. Ele vive a liberdade do Espírito, sem culpa, sem medo. Ele vê que quando ele peca, ou está querendo pecar, ele já tem um lugar para correr. Ele não corre de Deus com vergonha, ele corre para Ele para vencer aquilo. Deseja constantemente realizar a vontade de Deus. O Espírito Santo enche de amor que faz mudar o mundo. Ele vive na alegria do Espírito Santo e é grato. Gente, quem está nesse estágio é muito grato por tudo. Está comendo ovo? Obrigado, Deus. Tem ovo hoje. Está comendo arroz? Obrigado, Deus. Está sem comida? Eu faço jejum, Deus. Está ótimo. Nada estraga o amor que ele tem por Deus. Romanos 8, 1, 17. Abre para nós. Deus é maravilhoso. Nesse estágio ele não tem medo da morte. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele crê na bondade. Ele crê naquela frase que a gente tanto fala aqui, Deus é bom e tem propósito. Ele crê que tem propósito em tudo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro. Por acaso está escrito aqui, ó. Se somos servos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato
participar do seu sofrimento para que também participamos da sua glória. Ele sabe que essa luta ele está vivendo, mas ele está vivendo com Cristo. Que todos os dias ele está morrendo, mas que ele vai ressuscitar com Cristo. É muito diferente. Fique de pé neste lugar. Ele vê a lei de Deus como misericórdia, longanimidade e abundância e bondade. Ah, Deus, como Tu é maravilhoso. É muito diferente essa pessoa que vive nesse momento. Ele consegue enxergar Deus de uma ótica muito diferente das outras pessoas. Ele consegue ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Ele consegue trabalhar aquele lema, colocar Jesus dentro das pessoas. Ele consegue ver a ação de Deus em tudo. Ele consegue ver o tratamento de Deus em tudo e se alegra quando Deus se trata com ele. Quando Deus confronta ele, ele vai pro pó e fala: obrigado porque o Senhor está me confrontando. É muito diferente. Porque quem está no temor e é confrontado, ele se sente mais para baixo ainda e se sente envergonhado e não busca a glória. Mas aquele que entende o amor e a graça, ele é confrontado e ele cai nos pés do Senhor e fala assim: então me ajuda. Eu tenho a quem pedir. Então segura na minha mão e vamos. Eu quero vencer isso, é mesmo, é verdade. A gente acha bom porque Deus corrige, porque ele entende que Deus é amor e quando ele ama, ele corrige. As coisas de Deus fluam melhor para ele porque ele não foca no que é mal. Ele não perde tempo com aquilo que é mal. E se você não está nesse estágio de servir a Deus por amor e não por medo de ir para o inferno, meu irmão, você precisa mudar isso. Deus ele quer te erguer num estágio muito maior do que você está. E quando nós chegamos nesse estágio, o próximo estágio é ganhar o nosso irmão, é ganhar uma igreja, uma célula, o nosso bairro. É isso. Ele não desiste fácil das pessoas. Porque o amor que preenche ele é tão grande que transborda, ele quer dar para outros. Queria que você fechasse os teus olhos. Oh, Pai, como é bom ouvir tua palavra, Senhor. Se você ainda não, se você se identificou em um desses estágios, se você está no estágio natural e você viu que está no natural e não quer se despertar, meu irmão, você vai manter aí. Você vai achar que essa palavra não é para você. Não é para mim não. Se você estiver no estágio de temor, você vai se assombrar. Meu Deus, mas será que ele me ama mesmo? E ele te ama, meu irmão. Busque para subir de nível. Deus vai derramar o espírito de amor sobre você, onde vai dar um estalo agora sobre a tua vida, onde você vai subir de nível. E se você está no nível da graça, você vai sentir gratidão, porque você está lá. E você vai querer levar essa palavra para outros. É assim que identifica. Agora eu te faço a mesma palavra. Quem é você? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pergunta para si mesmo: em que estágio eu estou? E como você identifica qual estágio você está? Nas suas ações, na sua forma de falar, na sua forma de andar, na sua forma de pensar. Isso é muito dentro da tua alma, no teu pensamento. E quando você preenche mais o Espírito, mais ele vai trazendo revelação do amor, do amor, do amor. Porque o amor, ele lança fora todo medo. Ele tira toda a acusação de que você não merece. E ele vem com o amor, e o amor te constrange. Você muda os teus hábitos, você muda a sua personalidade. Você vai vencendo todos os dias pelo amor dele e não pelo seu próprio esforço. Se você está se esforçando para ser um cristão, meu irmão, está errado, você está no temor. Porque pelo amor ele te conduz. A Bíblia diz que o fardo é leve. Se você está sentindo um peso ser cristão, você está no temor. Você está servindo com medo de ir para o inferno. Você está aqui porque o seu líder te mandou. Mas se você está pela graça, as coisas elas fluem. Deus fala contigo. Você vê Deus em tudo. Numa pequena folha. Você começa a vencer a ira da sua personalidade, do seu jeito. Você começa a vencer a sua cultura de casa. Você começa a vencer os pecados que você cometia, os seus vícios. É aqui que Deus te liberta, meu irmão. Porque Deus ele não quer que você viva escravo como servo, mas ele é filho. Você é herdeiro de Deus. E eu queria que você agora neste lugar tivesse um momento com Deus agora. Comece a falar com ele. Quem é você? Quem é você?
Ele é santo, Ele é santo. E a santidade dele nos alcança, meu irmão. Ele quer te alcançar neste lugar. Coloque a mão no seu coração neste lugar. Se revela a Ele neste lugar. Não se esconda, não fuja daquilo que você é. O primeiro passo para que você suba de um estágio é revelar quem você é. E Ele quer que você seja aquilo que Ele quer para você. Ele quer que você seja filho e que você viva a santidade dEle. Aleluia, Senhor, Tu és santo, santo. Nós clamamos, Senhor, que Tu és santo. Nós declaramos que nós somos filhos. Nós declaramos que somos filhos. Declare isso até que isso se torne verdade na sua vida. Aleluia, Tu és santo, Deus. Aleluia. Comece a orar neste lugar. Comece a orar, comece a se revelar. Oh, Deus. Comece a falar com Ele. Ninguém pode fazer essa oração por você. Se você já está no estágio da graça, comece a orar por gratidão mesmo. Comece a agradecer a Ele. Deus, obrigado, porque eu sou filho. Obrigado porque o Seu amor me constrange todos os dias. Aleluia, Tu és santo. Deus. Coloca a mão no seu coração neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Queria que pagasse as luzes aqui neste lugar. Meu irmão, se você encontra naquele estágio como eu estive, de medo de Deus, medo da mão dele, se você sente-se pressionado por todos os lados dentro da tua casa, até mesmo aqui na igreja, Deus, Ele quer arrancar todo esse medo. Ele quer te mostrar o amor, porque só a partir daí, meu irmão, você vai conseguir vencer. É só a partir daí você vai ter revelação completa do Espírito. Esse pecado que você tanto luta e não consegue vencer, meu irmão, é só o amor que consegue. As suas orações, o teu jejum, se for só por medo, meu irmão, Deus, Ele está recebendo, mas você não está tendo o melhor de Deus para a tua vida. Ele te ama. Ele morreu para que você tivesse essa liberdade. Você não precisa viver nessa condição. Aleluia. Comece a falar: Senhor, traz o Teu amor, a revelação do Teu amor sobre mim. Eu quero ser aquilo que a Tua Bíblia diz que eu sou. E eu sou filho Teu. Eu sou filho Teu. Erga as tuas mãos ao céu e diga: eu sou filho. Diga: eu não viverei somente pela lei, mas sim pela graça. Diga: eu não viverei no temor, mas eu viverei pelo amor. Diga: o amor me fará cumprir a lei. O amor me fará ter temor. Diga: eu sou filho. Você pode cantar esse louvor e dizer isso. Tenho uma grande família, batizado. Nós somos adotados pelo Espírito de Deus. Abraça o irmão do teu lado e diga para ele: meu irmão, você é filho. Não viva aprisionado. Abraça ele mesmo. Abraça ele, meu irmão. Sai do teu lugar. Diga assim: você é filho, você é amado, meu irmão. Diga: não precisa viver no temor. Diga: Ele te amou. Diga: Ele te amou. Diga: abraça Ele. Diga assim: ó, Ele vai te fazer vencer. Diga: Ele vai te fazer vencer todas as coisas. Aleluia. Abraça aí neste lugar. Abraça agora neste lugar. Diga assim: ó, o amor de Deus, é Ele que vai estar com você, meu irmão. Diga: você é filho. Não carregue a culpa. Diga: você é filho. Diga para ele: você é filho. Deus, Ele te ama.
Diga, Ele te ama, eu também. Nós somos filhos. Nós somos uma família através de Jesus. Vamos louvar juntos. Abba, Pai. Clama. Abba, Pai. Abba, Pai. Clamamos. Abba, Pai. Nós somos teu. Nós somos teu. Para sempre, até a eternidade. Abra os teus braços, chama Ele de Pai, diga Pai, Abba, Pai, oh, Abba, Pai, clamamos, Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre teu. Obrigado, Senhor. Sou adotado como filho. Diga isso pra Ele. Cordeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizado com o Teu Espírito. Diga, Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. Clamamos, Abba, Pai, eu sou teu, nós somos teu, para sempre. Aleluia. Ai, ai. Que o amor do Senhor Jesus esteja com você. Que você possa evoluir em Deus e entender que a partir do momento que você se torna filho, o teu corpo é dele e você vence todas as coisas. Amém, meu irmão? Que o amor de Deus possa te acompanhar. Que os anjos venham te proteger. E que teu Espírito Santo venha te elevar nele todos os dias, em nome de Jesus. A igreja declara amém. Não saia daqui sem abraçar o teu irmão e diga, meu irmão, você é filho. Amém? Que o Senhor leve cada um em paz. Nos encontramos aqui sábado no Overdose. Sábado à tarde tem culto das crianças, então traga as suas crianças. E à noite temos Overdose. E no domingo estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Você é filho, meu irmão, não esqueça disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.